Você está ouvindo Mulheres em Tempo, um podcast para falar sobre a conexão entre mulheres e livros. Eu sou Melissa de Sá, escritora e professora de literatura, e converso com a Jéssica de Sá, bibliotecária e mediadora de leitura. A cada episódio, vamos nos debruçar sobre as páginas de obras que colocam mulheres na pauta. Vem em tempo! Nesse episódio, vamos iniciar uma leitura capítulo a capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos, começando pela introdução, cantando sobre os ossos. Contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos, interligados através do tempo e do espaço, sofisticadamente trajados com farrapos, mantos ou com a nudez da sua época, e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. O livro Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem foi escrito pela psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estes, tendo sido lançado no ano de 1992. O livro identifica a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda, apresentando o arquétipo da mulher selvagem e resgatando histórias ancestrais e contos que trazem essa simbologia. Esse foi o primeiro livro da autora norte-americana, tendo sido um grande sucesso editorial com o qual tornou-se mundialmente conhecida. Clarissa nasceu em 1945 em Indiana, nos Estados Unidos, filha de imigrantes mexicanos, tendo sido posteriormente adotada por imigrantes húngaros. Portanto, desde criança, teve contato com diversas histórias tradicionais advindas de diferentes povos. Formou-se em psicologia e psicoterapia e possui doutorado em psicologia étnico-clínica. Calma, peraí! Antes da gente falar sobre o arquétipo da mulher selvagem, vamos definir o que é arquétipo. Segundo o dicionário, arquétipo é um substantivo masculino, modelo ou padrão passível de ser reproduzido em simulacros ou objetos semelhantes. Por extensão, é qualquer modelo, tipo ou paradigma. Já a Wikipédia vai nos falar que arquétipo é um conceito que representa o primeiro modelo de algo ou antigas impressões sobre algo. Conceito criado pelo suíço Carl Jung, conjuntos de imagens primordiais que dão sentido às histórias passadas entre gerações, formando o conhecimento e o imaginário do inconsciente coletivo. Também é associado a experiências universais, como nascimento e morte. É explorado em diversos campos de estudo, como a filosofia, psicologia e narratologia. Arquétipo na psicologia analítica é o termo que indica a forma imaterial com que os fenômenos psíquicos tendem a se moldar. É onde Jung refere-se a estruturas inatas, que servem de matriz para a expressão e desenvolvimento da psique. Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar agora com a discussão de Mulheres que Correm com os Lobos, o capítulo introdutório. É um livro bastante polêmico, bastante usado, e nós vamos discutir em 3 partes esse primeiro capítulo, que é a introdução. Nós vamos dividir em adoecimento da mulher moderna, a mulher selvagem e reconexão com a mulher selvagem. Então, vamos lá? Então, falando aí sobre essa primeira parte, o adoecimento da mulher moderna, a Clarissa, ela vai começar essa introdução falando, sobre essa questão que os ciclos naturais da mulher, eles foram transformados à força em ciclos artificiais. Isso foi feito como modo de agradar os outros, né? Então, essa questão que a mulher moderna, ela sofre essas pressões, tanto externas quanto internas, para ser tudo para todo mundo, sendo cobrada pela perfeição, seja profissional, pessoal, estética, e tudo isso por causa de um patriarcado que coloca essa mulher num aprisionamento mesmo, né? Então, a mulher moderna, ela acaba se tornando aí um borrão de atividade, segundo a autora,
tentando suprir todas essas demandas que ela é cobrada, né? Isso faz com que a gente se torne adoecida. Sim, é interessante como ela chama, né, as mulheres que vivem nesse esquema de criaturas disfarçadas, né? Como se a gente tivesse como mulheres que sempre negar alguma coisa de nós, né, nossos desejos, vontades, para conseguir se encaixar nessa sociedade patriarcal. Então é como se a gente estivesse sempre vestindo uma máscara, né, socialmente. Quando ela fala essa parte, ela comenta que ela própria passou a vida como uma criatura disfarçada. Eu acho que nesse momento a gente tem uma identificação muito grande com o texto, Sim, porque a gente lembra de várias situações em que a gente se viu como essa criatura disfarçada. Então, assim, dentre essas várias pressões que a gente sofre de tentar se encaixar nesses moldes culturais que são impostos, mesmo a gente tentando se adequar ao que é imposto, a gente ainda tem a nossa essência, né? E por isso de uma criatura disfarçada, porque a criatura disfarçada, ela tá fingindo, né? Então tá tentando ali se adequar ao molde, mas ainda assim a sua essência é diferente daquilo que está sendo mostrado, né? Então, muitas vezes nós somos essa mulher que é uma criatura disfarçada. Você tenta ali mostrar uma coisa externamente para tentar se encaixar a diversos padrões, a diversas cobranças, mas você mesma não está se identificando com aquilo, né? Então a gente é criada dessa forma, na verdade. eu acho interessante pensar que se aquilo que tem disfarce, né, é aquilo que tem uma máscara, que tem uma veste, né, por cima, naturalmente pressupõe que tem alguma coisa embaixo. Então, então essa questão da essência que você falou, né, eu acho que às vezes a gente se deixa iludir pela máscara, achando que a máscara é quem a gente é. Mas se a gente parar para pensar bem, se a gente se sente condicionada a agir de uma certa forma por causa de determinada situação, é porque a gente pode estar com a necessidade de ir contra quem a gente é para essa máscara. Eu acho que exemplos podem ir de vários, assim. Desde, por exemplo, a gente sentir a necessidade de usar uma maquiagem para sair na rua. Você não sente essa necessidade, você não queria usar essa maquiagem para sair na rua, mas você acha que as pessoas vão te julgar, que vai, né, haver uma crítica sua, então você usa a maquiagem como forma de sair para o mundo. Isso vai desde roupas, até coisas que a gente diz, por exemplo, numa reunião de trabalho, que às vezes a gente queria bater na mesa e xingar todo mundo, e assim, falar com mais força o que a gente quer dizer, mas a gente fica naquele lugar de ai, nossa, por favor. São essas instâncias que todas nós mulheres conseguimos ver que nós somos criaturas disfarçadas, né? Essa questão do comportamento que você falou, porque muitas vezes você quer dizer um não, você quer ser mais enfática, mas você não consegue por causa desse modelo da mulher que é delicada, tranquila, que é mansa, que é acolhedora. Então, muitas vezes você não consegue se colocar de determinada forma, porque, ah, não, senão você é muito grosseira, né? E todas essas questões prendem mesmo, nos amarram, né? E dão essa sensação de cansaço extremo, porque se a gente tem uma máscara, se a gente tem um disfarce, significa que a gente está atuando. E atuar é um trabalho cansativo. E eu acho que muitas mulheres um esgotamento. Sim, e eu acho que muitas mulheres se identificam com esse cansaço que a gente não sabe exatamente de onde vem, né? Eu tô cansada o tempo todo, eu tô cansada o tempo todo, eu tô de férias, mas eu tô cansada. Mas é por esse excesso de preocupação, esse excesso de performance. Outra questão que eu acho muito importante, como psicóloga junguiana, né? A Clarice fala que a psicologia tradicional é omissa com os aspectos da vida da mulher, seja seus ciclos, seus arquétipos, idades e sexualidades. Isso é muito claro em Freud, por exemplo, que Freud tem uma teoria super masculina patriarcal do que seria o funcionamento da mente, e essa teoria coloca as mulheres como histéricas, né? Então é como se o feminino fosse um problema, já de começo, assim, você tem que consertar o seu feminino para você viver em sociedade. Isso é uma coisa muito cruel, que foi sendo passada para outros, né, teóricos da psicologia e da psicanálise. Eu vejo isso muito porque, por exemplo, eu nunca vi uma teoria de psicologia que levasse em conta, por exemplo, o fato de que mulheres têm um ciclo hormonal
né, que se manifesta aí num ciclo menstrual, e por causa disso tem variações de humor ao longo do mês. A gente vê essas variações como um grande problema, como um grande vilão, e que a gente tem que resolver esses problemas, como se fosse uma doença. Acho a mesma coisa os arquétipos. Quando a gente vai ler sobre arquétipos da jornada do herói, todos os arquétipos são masculinos, né? Então a gente tem aí o mentor, o herói que hesita, todos são homens, né? Então cadê esses arquétipos da jornada da heroína? Porque uma vida de uma mulher e os desafios que a gente enfrenta são diferentes. Existir no patriarcado como um homem, como uma mulher, requer recursos diferentes. Nesse momento que ela nos apresenta Mulher Selvagem, ela vai fazer uma comparação entre as mulheres e os lobos. Aí descobrimos porque o livro se chama Mulheres que Correm com os Lobos, nesse momento. Então ela vai falar que os lobos, eles são animais que têm certas características psíquicas em comum com as mulheres. Isso se tratando aí de lobos saudáveis comparados com as mulheres saudáveis. Então, ela cita várias características semelhantes, que são a percepção aguçada, espírito brincalhão, elevada capacidade para devoção, são gregários, curiosos, dotados de grande força e resistência, profundamente intuitivos, têm fácil adaptação e estão em constante mutação. Tem também uma determinação feroz e extrema coragem. Só que ela vai falar que, de forma semelhante também, essas duas espécies elas foram perseguidas, sendo falsamente atribuídos a eles, né, tanto os lobos quanto as mulheres, o fato de serem trapaceiros, vorazes, excessivamente agressivos, de terem menor valor. Então, a atividade predatória contra lobos e mulheres ela é semelhante, trazendo aí essa semelhança da mulher selvagem com esse lobo que também é selvagem, tem-se esse arquétipo que representa a natureza instintiva da mulher. Interessante a gente pontuar aqui agora que o que ela faz é uma metáfora entre mulheres e lobos, porque eu já vi as pessoas que levam isso num sentido muito literal. E eu acho que o que ela está fazendo é uma metáfora muito interessante de características de lobos que são animais em extinção, que são animais que são perseguidos como mulher. Então eu acho que funciona nesse sentido metafórico muito bem. Mas que a gente tem que tomar cuidado para não sair extrapolando, porque ela não está falando em nenhum momento que mulheres são lobos. E eu já vi essas interpretações aí, então cuidado, gente. Na verdade, assim, o tempo todo ela deixa bem claro que é uma comparação, né, entre o lobo saudável e a mulher saudável. Por isso, o livro é Mulheres que Correm com os Lobos e não Mulheres que Correm como Lobos, né? Verdade. Então, vamos deixar bem claro aí a relação que ela está fazendo aí, que é realmente metafórica, é uma comparação entre essas características psíquicas. Ninguém está falando aqui que mulher nenhuma vai se transformar em lobo, não existe nada disso. Não, e pode parecer besteira a gente tá falando sobre isso, mas é que existe tanta coisa na internet, então assim, vamos lá, né? Ela coloca a mulher selvagem como a origem do feminino, como saber instintivo, como a força da vida, morte e vida. Essa parte é uma das que eu mais gosto, força da vida, morte e vida. E o lugar onde é criada a linguagem. Então ela coloca a mulher selvagem no lugar do mistério, daquilo que não é racional, daquilo que a gente não consegue explicar através do nosso pensamento científico racional. É aquilo que a gente tem, mas a gente não sabe exatamente como dizer. Por isso que eu acho que ela coloca isso como o lugar onde é criada a linguagem. É aquele lugar antes da linguagem. Então é o indizível. Isso bastante profundo, assim. E ela fala que a gente tem vários momentos que a gente consegue perceber a mulher selvagem. Um dos momentos que ela listou, que é o que eu mais me identifiquei, foi perceber a mulher selvagem através de cenas de rara beleza. Eu gosto muito de viajar e eu tenho essa coisa de viajar para ver paisagens incríveis e lugares muito bonitos. Um dos motivos que eu busco essas paisagens e o que eu sinto quando eu vejo é exatamente essa sensação de conexão com a mulher selvagem. É um momento que você não tem palavras para descrever aquela paisagem que está na sua frente, aquela maravilha da natureza e aquele sentimento de conexão com a natureza, de ao mesmo tempo se sentir tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grande por fazer parte daquilo tudo, né? Eu tenho isso muito forte nessa coisa
de natureza. Então, eu fiquei bastante impactada com essa seção do livro. Quanto a isso, né, dessa percepção da mulher selvagem, todas nós, inconscientemente, nós sabemos dessa mulher selvagem. Nossa essência está ligada a ela. Nós temos um relacionamento essencial, fundamental e básico com a mulher selvagem. Então, existem essas ocasiões em que nós vivenciamos essa presença mesmo. Você citou aí um caso pessoal seu, que com as paisagens e tudo você tem essa conexão. E eu sinto muitas vezes essa conexão por meio da própria leitura ou da própria música. Às vezes, assim, palavras, frases, isso me traz essa conexão, sabe? É como se essa palavra escrita, falada, como a autora mesmo pontua, ela nos lembra da substância da qual nós somos feitas. Então, Isso é tão muitas lindo. vezes é, quando eu estou lendo assim, um texto literário que ele tem uma parte poética, uma música que traz um verso, isso me toca de uma forma que eu sinto essa conexão, que muitas vezes é uma coisa mesmo do sentir, né? Não é tanto do racional. Sempre em termos de pensamento, a gente consegue processar a intensidade daquilo, de como aquilo está atuando. A Raquel Anuar, né, que é uma psicóloga muito querida, né, que a gente acompanha tem muito tempo, ela fala que o poder da literatura, na verdade, ele é esse. A literatura, ela não está trabalhando com a gente num campo estritamente racional, ela fala muito com o nosso inconsciente. Isso, na verdade, toda arte, né, toda manifestação artística, ela vai falar diretamente com o nosso inconsciente e trabalhar coisas lá atrás, que nem sempre, numa perspectiva racional, a gente vai ter acesso. Nesses momentos, assim, eu sinto essa conexão. Acho muito bonito quando a Clarissa coloca que esses momentos, eles ocorrem sempre, né? Estão por toda parte, essas ocasiões em que nós vivenciamos a presença com a mulher selvagem. E lembrando aqui que, na verdade, esse selvagem que ela pontua não significa de forma alguma fora de controle, né? Nesse sentido pejorativo da palavra, é mais no sentido original do termo mesmo, de viver uma vida natural. Esse selvagem está relacionado com essa natureza instintiva. Não importa qual a cultura que a mulher seja influenciada, ela sempre vai compreender essas palavras, mulher e selvagem, intuitivamente. Ela coloca o termo selvagem como viver uma vida autêntica e com limites saudáveis. Uma definição que eu acho muito apropriada. E também pensando que essa ideia de viver uma vida natural significa viver essa vida sem a máscara da cultura, né? De você poder tirar aquela máscara, ver o que tem embaixo e realmente viver aquela vida autêntica com os limites saudáveis, que implica em dizer não, que implica em sonhar e dizer o que você quer e desafiar, e é bem nesse sentido mesmo. Eu achei muito interessante os nomes que a mulher selvagem ela recebe em diferentes culturas, né? A autora, como ela tem aí raízes em diferentes povos, né? Ela tem aí ancestrais mexicanos e ela foi criada por húngaros, então ela conta muito como que é o nome da mulher selvagem em vários povos diferentes, em várias culturas diferentes. A mulher selvagem, ela recebe sempre nomes muito fortes e muito poéticos, assim, isso é uma colocação minha, foi uma impressão que eu tive, e esses nomes, eles sempre carregam essa potência da sabedoria mesmo. Então, alguns exemplos, mulher sábia, mulher que mora no final do tempo, mulher que mora no fim do mundo, luz do abismo, a loba e ser de névoa. Eu achei esses nomes muito interessantes, assim, eles carregam essa profundidade mesmo do saber e sempre colocando uma questão também, talvez, do desconhecido, né? Essa questão no final do tempo, no fim do mundo, no abismo. O que você acha disso, Melissa?
Eu acho que ela coloca bem essas coisas do que não é dizível, não é racional de novo. Porque assim, o que é um ser de névoa? O que tem no fundo do abismo, né? São coisas que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existe. A gente sabe o que é a névoa, a gente sabe o que é o abismo, mas a gente não sabe o que tem exatamente lá embaixo ou através da névoa. Eu fiquei pensando muito sobre qual seria o nome da mulher selvagem, por exemplo, na cultura brasileira, que o nome que seria curandeira ou benzedeira. São os nomes na nossa cultura que eu acho que remetem a essas mulheres que têm essa sabedoria que ninguém sabe direito de onde vem. Porque essas mulheres, elas costumam ser, inclusive, reverenciadas nas comunidades como uma pessoa que tem um conhecimento, que consegue ter uma voz dentro da comunidade. Não é verdade, bem colocado. Outra coisa que eu acho interessante ressaltar, mais uma vez, lembrando um pouco que o livro muitas vezes ele é apropriado como místico, mas ela afirma que a mulher selvagem não é uma religião. Ela deixa isso bem claro. Ela coloca que é uma prática, que é o conhecimento da alma, é a compreensão dos ritmos internos, a visão íntima, escutar o discurso da alma. Então, não é uma religião, mas sim uma prática ligada mesmo à psicologia, com esse intuito de aguçar um instinto regulador interno. Acho muito bonito a passagem que ela pontua: a mulher selvagem é a voz que diz, por aqui, por aqui. Ela tem esse poder de ser uma guia da nossa vida interna e também da vida externa. Ela é a origem do feminino, essa intuição, a vidência, ideias, sentimentos, impulsos, recordações. E nós temos milhões de encontros intrapsíquicos com essa mulher selvagem. É essencial a gente pontuar essa questão também. É importante também a gente dizer que essas práticas, né, de resgate da mulher selvagem são práticas que ela usou no consultório dela durante muitos anos, durante a carreira dela como psicóloga, em que ela usava esse arquétipo para conseguir lidar com mulheres que tinham problemas como depressão, ansiedade, e tratar isso através do resgate desse arquétipo. Usar o arquétipo, usar as histórias para que a pessoa que está sendo tratada ali consiga se conectar com aqueles arquétipos, com aquelas histórias e entender algo sobre si mesma, conseguir sair daquela situação. Quando a gente entra nessa terceira parte da discussão, que a gente vai falar sobre as histórias e essa questão das narrativas, a gente vai colocar que isso é um caminho para ser feita a reconexão com a mulher selvagem, que é o que ela coloca, a mulher moderna, essa mulher que está adoecida. Para ela se curar, ela tem que se reconectar com a mulher selvagem. Então, esses contos de fada, mitos, as histórias, elas têm um rastro, elas deixam esse rastro da natureza selvagem da mulher. Então, elas vão apontar trilhas para esse self instintivo. Então, é possível a gente se reconectar com a mulher selvagem por meio das histórias. As narrativas, elas trazem essa confirmação de como a mulher selvagem está presente no inconsciente coletivo mesmo. Então, ela vai falar que a cura para qualquer dano psíquico está nas histórias. Nas histórias estão escritas instruções que nos orientam a respeito da complexidade da vida. Então, ela acredita que com a utilização, né, dessas histórias, nós mulheres nós conseguimos promover essa reconexão com a mulher selvagem, conseguindo uma cura para essas nossas questões aí da vida moderna. As pessoas recorrem a histórias para compreender suas vidas, e eu acho que isso é feito desde o começo dos tempos. A autora coloca que a arte não é um ato individual, que ela existe para o que vier depois de nós. E ela cita a imagem de uma velha que está em cima dos ombros de uma velha, que tem em cima dos ombros de uma velha, que tem em cima dos ombros de uma velha. Ou seja, toda essa tradição de histórias que vão sendo contadas. Isso pode parecer uma coisa muito, muito mística, mas é algo que está muito presente nas nossas vidas. Por exemplo, por que a gente assiste tanto filme? Por que a gente lê? Por que a gente tem essa conexão tão grande com a ficção? Uma das coisas que eu estudei, né, na minha casa de doutorado em literatura foi essa necessidade do ser humano de contar histórias.
Porque histórias, ficção, é falar sobre o que não existe. Então, assim, por que a nossa espécie desenvolveu, ela evoluiu para se preocupar tanto com coisas que não existem? Porque ficção nada mais é do que uma mentira. Por que seria interessante para a gente, quanto espécie, ficar gastando tanto tempo contando mentiras, entre aspas, assim? E uma das explicações é que essa habilidade de contar histórias, ela nos ajudou a desenvolver a nossa mente de um jeito muito peculiar, que é o que nos faz humanos. A gente consegue associar as coisas do meio com a gente consegue refletir sobre a gente mesmo. E tudo isso é feito através de histórias. Desde a história que a gente conta sobre a nossa própria vida, até histórias que a gente tenta entender situações. Por exemplo, o que está acontecendo com uma pessoa e você vai conversar com outra, você vai contar uma história. E naquela história vocês vão juntos tentando elaborar o que está acontecendo. A gente vai assistir um filme e vai conectar aquela história com a nossa vida. Então, assim, a gente tem essa necessidade de exploração criativa através de histórias na nossa mente. E isso, em grande medida, né, pelo menos foi isso que eu defendi da minha tese de doutorado, é o que nos faz humanos, é essa habilidade. Porque outros primatas, eles conseguem ter uma comunicação de dizer onde estão as coisas, de aprender linguagem de sinais e comunicar algumas coisas básicas, mas nenhum deles tem essa capacidade nossa, que é de criar narrativas complexas de coisas que não existem. A nossa vida inteira ela é feita de narrativas. A gente narra a nossa própria vida para nós mesmos, seu próprio dia a dia, né? Acordei hoje, fui trabalhar e tal. Isso é uma narrativa também. E muitas vezes, por exemplo, você tem um desentendimento com alguém. Quando você vai contar isso para outra pessoa, isso já é uma narrativa, porque você está contando do seu ponto de vista, com o que você estava pensando na hora, o seu sentimento na hora, e tudo isso somatiza e vai potencializar essa narrativa, e aquilo na mente da pessoa vai virar uma outra narrativa. Então, assim, que poder que tem isso de a gente viver por meio de narrativas mesmo que a gente inventa para a gente mesmo, né? É uma forma de a gente ligar as coisas na nossa própria vida, ligar o ontem com o hoje, ele é por meio de uma narrativa. Não existe como a gente sair da linguagem, das histórias, não tem como. E muitas vezes a gente trazendo essas histórias, mitos, essas narrativas que elas, assim, passaram pelo tempo, transcenderam essa questão temporal, porque vieram de lugares muito distantes, de tempos muito distantes, e essas histórias permanecem no nosso imaginário, nas nossas culturas. Então, trazendo essas histórias, elas vão ter essas trilhas para esse inconsciente coletivo e elas vão ter essas marcas da mulher selvagem. Sim, nós somos todos contadores de histórias. E é bem interessante isso que você falou, porque contadores de histórias, eles são reapropriadores de histórias. Por quê? Porque a gente está o tempo todo pegando a história de outras pessoas e emendando uma história na outra. É bem nesse sentido que algumas pessoas vão dizer, mas não existe nada criativo no mundo, né? Tudo se recicla. E histórias, elas também são essa reciclagem. De a gente ouviu uma história, a gente se reapropriou, trocou um elemento para mudar. A gente está contando histórias o tempo todo. Inclusive, tem alguns teóricos que definem essa ideia de que todo conhecimento humano, ele é baseado na contação de histórias, na narratividade. Um deles é um filósofo francês que se chama Paul Ricoeur, e ele vai dizer que o jeito que a gente entende o mundo, ele é através de histórias. A gente acha que nós entendemos o mundo pelo método científico, nós entendemos o mundo pela razão. Não, a gente entende o mundo primeiramente com histórias. Depois a gente vai trabalhar com a interpretação dessas histórias, que pode ser o método científico, que pode ser o método filosófico, mas que o primeiro contato é sempre essa narrativa. Se a gente for observar um fenômeno, por exemplo, um pôr do sol, a gente transforma esse fenômeno numa narrativa, que é o sol estava alto no horizonte, ele foi descendo e mudando de cor até sumir. Isso é uma narrativa. Então, essa primeira observação foi narrativa. Depois eu posso usar isso para entender. Tá, mas por que o sol desceu? Por que tinha outras cores? Mas, essencialmente, sempre vai ser uma narrativa. Ela vai retomar, né, esse tema da mulher adoecida, falando que, na verdade, esse adoecimento, ele é a perda de contato com essa psique instintiva e que quando nós estamos com essa desconexão, a gente vive num estado de destruição parcial.
e os poderes naturais da mulher, eles não têm condições de pleno desenvolvimento. Como que seria então esse estado de destruição parcial? Seria preocupar-se em demasia com a opinião alheia, isolar-se, os medos excessivos, quando a gente se sente com energia esgotada, como a gente comentou mais cedo, super protetora de si mesma, essa parte que eu me identifiquei muito, me sentindo muito super protetora de mim mesma, impotente, insegura, bloqueada, inerte, vacilante. São essas doenças advindas dessa ruptura com a mulher selvagem. E ela vai falar que a mulher saudável, mais uma vez, né, de forma metafórica aqui, ela vai falar que essa mulher saudável ela se assemelha a um lobo, que ela é robusta, ela é plena, com grande força vital. Então, a gente deve reafirmar esse relacionamento com a mulher selvagem de forma a dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo. Então, na verdade, você se reconectar de forma intrapsíquica com esse arquétipo da mulher selvagem, de forma a você desenvolver ali uma observadora interna, que ela possa te auxiliar nesses momentos em relação aí a essa destruição parcial que ela fala, né? São essas doenças advindas dessa ruptura. Ela vai falar também que isso acaba sendo uma rejeição do pensamento dualista. Então, assim, a nossa sociedade ocidental, ela foi muito marcada pelo estabelecimento desse pensamento dual. É dia e noite, é claro e escuro, é tudo ou nada. Tudo é baseado nessa relação de que o que é e o que não é. Então, por exemplo, homem e mulher. Então, mulher é o quê? Mulher é o que não é homem. O que é escuridão? É aquilo que não é a claridade. A gente criou na nossa sociedade esse pensamento dualista, que ele nos serve para várias coisas, mas ele acaba sendo limitado no sentido que a gente não consegue viver na contradição. E a mulher selvagem, ela é inteira, ela é cheia de contradições. Ela é o ver o mundo com 1000 olhos, como a autora diz. Então, esse pensamento dual, ele não consegue dar conta do que é a mulher selvagem. E a gente fica incomodado com isso. Eu vejo muito, por exemplo, às vezes em filmes, que as pessoas se incomodam com personagens que são muito complexos, que você não consegue explicar, no sentido de, ele era bonzinho, não, ele era mau. Mas não, às vezes a pessoa ela é boa e má ao mesmo tempo, ela é complexa, ela é muito mais do que esse pensamento dual. Outro aspecto importante é que a mulher selvagem não vai determinar o modo como uma mulher deve viver. Então, em nenhum momento do livro, a Clarissa está dizendo receita de bolo de como uma mulher deve viver. E eu acho que isso é um dos grandes problemas, às vezes, das interpretações que eu vejo desse livro, de que as pessoas acabam criando essas receitas de bolo mesmo, de faça isso, faça aquilo, seja assim, seja aquilo. Isso não é a mulher selvagem, porque a mulher selvagem, ela é um tudo, no sentido de que ela pode ser qualquer coisa. E essas histórias que a Clarissa apresenta no livro, elas são histórias de resgate dessa mulher selvagem. Elas não são prescrições, elas não são limitações. O que a Raquel Anoá fala que é o mistério, o feminino é o mistério. Então, tudo isso que coloca respostas prontas, imediatas, isso não é, na verdade, o feminino. Então, acho que o livro está bem dizendo isso nessa parte. E, assim, para fechar agora, finalizar a minha fala, eu vou apontar aqui uma parte que a Clarissa ela termina falando nessa introdução, que conhecer a mulher selvagem é um processo permanente que dura a vida inteira. Você fazer essa reconexão. E ela coloca uma passagem muito bonita, que eu lembro, a primeira vez que eu li essa introdução, eu fiquei profundamente tocada com essa passagem, que ela fala que existem portas para se reconectar com a mulher selvagem, que não são muitas portas, mas que essas portas existem. Então, se você tem uma cicatriz muito profunda, é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, é uma porta. Se você tem um anseio por uma vida mais profunda, também é uma porta.
Então, assim, quando eu li essa passagem, me senti muito aberta mesmo para conhecer essa mulher selvagem, porque eu tinha uma história muito antiga que eu carregava comigo. E eu falei, poxa, isso então tem um lado bom, é uma porta que eu tenho para acessar, né, de forma mais profunda aí esse self instintivo. Acho que é importante a gente se perguntar o que eu realmente sonho, principalmente nós mulheres. Qual que é meu sonho no mundo? Mas não sonho no sentido, profissão, esses sonhos mais específicos, mas assim, qual que é o sonho do meu eu? Tipo, como que eu quero viver, me expressar nesse mundo, né? Para mim, essa é a grande busca da mulher selvagem, é encontrar esse ponto onde as coisas todas vão se conectar. Como você disse, é um mistério mesmo, e a gente tem muita dificuldade de lidar com o mistério. Eu, por exemplo, assim, principalmente sendo uma pessoa acadêmica, e eu imagino que você também, o mistério é uma coisa muito incômoda, porque é o não saber, e a gente quer viver no território do saber. É o desconhecido, né? A gente tem medo do desconhecido. Então, pessoal, essa foi a nossa discussão sobre a introdução de Mulheres que Correm com os Lobos, que se chama Cantando sobre os Ossos. O que você acha que isso quer dizer, Jéssica? Está relacionada a essa questão, né, da vida, morte e vida, o poder da mulher, né, de sempre renascer. E também de sempre atribuir um significado àquilo que está morto, metáfora da morte. O nosso ciclo mesmo natural da mulher, né, o ciclo menstrual, ele é um ciclo de vida, morte e vida, né? Então isso acaba perpassando por todos os nossos aspectos mesmo como mulheres. Então, acho que aí Cantando sobre os Ossos é o nosso papel de vivenciar esse ciclo de vida, morte e vida e sempre morrendo e renascendo e deixando partes de nós morrer para outras partes florescerem. E é isso aí. Mulheres em Contexto. Você pode discutir com a gente. Comente o que achou do nosso episódio no Instagram, @mulheresemtempo, ou envie a sua opinião para o nosso e-mail, mulheresemtempo@gmail.com. No próximo programa, nós ampliamos esse debate. Próximo tempo. No nosso próximo episódio, em 15 dias, vamos discutir Pare de Se Odiar, da Alexandra Gurgel. E calma, a leitura capítulo a capítulo de Mulheres que Correm com os Lobos volta no episódio 3, que será dedicado ao primeiro capítulo do livro, O Uivo. Até mais! Se você quer saber mais sobre Mulheres em Tempo, acesse o nosso site www.mulheresemtempo.com.br. Lá você encontra informações sobre os livros que escolhemos para discussão, os links para nossas redes sociais e mais um pouco sobre as irmãs por trás desse projeto, Melissa e Jéssica de Sá. Esse podcast foi editado por Melissa de Sá e mixado por Eugênio Sá. E a música que você ouve é Storybook, de Scott Holmes, liberada pela licença Creative Commons.